Fala galera, meu nome é Caio Alencicas, bem-vindo ao canal Faculdades e hoje a introdução do curso que eu vou trazer aqui de Python. Então nesse primeiro vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que é Python, por que você deveria aprender Python nesse momento, tá? Então bora lá. Python é uma linguagem de programação, muito utilizada atualmente, tá? Ela foi criada em 1989 por Guido van Rossum, tá? E por mais que muita gente ache que Python vem da cobra Python, na verdade o nome foi inspirado numa série, né, Monty Python, que o criador ele gostava muito dessa série, se inspirou e colocou o nome de Python. E por que se deve aprender Python? Python, nos últimos anos, ela tem crescido muito, tem ficado cada vez mais famosa, sendo cada vez mais utilizada, tá? Inclusive no link aqui eu vou deixar um vídeo, tá? Que mostra aí qual a linguagem mais famosa em cada ano. Vocês vão ver que nos últimos anos Python vem crescendo aí constantemente, tá? E por que Python vem crescendo constantemente? Porque eu uso, né, principalmente na área de dados, né, de ciência de dados, de machine learning, tá? Requer muito, Python é uma linguagem muito boa, tá? Então, sem dúvidas, por exemplo, para essa área de dados, Python e R são as linguagens mais utilizadas. E quais são as vantagens do Python? Python tem duas principais vantagens, que é produtividade e legibilidade. E falando em produtividade, a gente está falando de escrever poucas linhas de código, de fazer muita coisa. Então, comparado a outras linguagens de programação, com Python você consegue fazer a mesma coisa, só que com menos linhas de código. Então, é fazer mais com menos. Isso porque Python é considerada uma linguagem de alto nível. Então quer dizer que ela é muito próxima ao inglês, tá? Todas as linguagens de programações usam aí funções, os nomes das funções e tudo mais são sempre em inglês. Então, geralmente você compara aí com o idioma inglês, tá? E falam que Python é bem parecido a escrever em inglês. Enquanto outras linguagens de programação, você tem que escrever aí vários caracteres especiais e tudo mais. Em Python você não precisa disso. E vamos para a segunda vantagem, que é legibilidade. Pelo simples fato dela ser uma linguagem que você precisa escrever menos código, também é mais fácil de ler. Então, quando outro programador for ler o seu código em Python, é mais fácil, ele entende o código muito mais rápido do que lendo códigos em outras linguagens. Então, Python foi criado para escrever códigos de maneira rápida, né, bons códigos e fáceis de manter. E até por esses motivos, né, Python é uma das linguagens de programação mais recomendada para iniciantes. Caso você nunca tenha aprendido alguma outra linguagem de programação ou não saiba muito sobre programação, Python é uma boa linguagem, porque você não precisa aprender aí algumas coisas aí que em outras linguagens de programação você vai precisar usar. Tá? Você consegue escrever pouco, ele é fácil e simples de entender. Então, algumas características de Python, como eu já falei, é usar poucos caracteres especiais. Então, ele se torna muito parecido com o inglês. Outro ponto é você não usar as chaves para fazer toda a indentação. Então fica aquele código cheio de chaves e tudo mais, que parece uma loucura. Não, com Python você usa indentação, tá? Que seria aí o tab, ou 4 espaços. A gente vai ver isso mais para frente. Só que fica um código bem mais organizado e mais limpo, tá? De se olhar e se ver. E Python também suporta múltiplos paradigmas de programação. Então, caso você queira usar a programação procedimental para fazer programas simples e rápidos, você pode fazer, tá? Você consegue criar programas bem rápidos e fáceis com ele, mas também tem estruturas complexas, tá? Como listas, dicionários, até a biblioteca Pandas aí que a gente vai ver durante o curso, que você consegue trabalhar aí com estruturas de dados bem complexas. Então, com Python você consegue usar em coisas básicas, mas também em coisas bem avançadas. E uma ótima vantagem é que o Python é livre, ele é open source, é um código aberto, né? Então, todo mundo pode contribuir com Python e por causa disso, existem várias bibliotecas que pessoas já criaram e contribuíram com a comunidade aí de Python. Então, quando você quiser fazer alguma coisa, existem várias bibliotecas para facilitar a sua vida e tudo mais. E também, por causa disso, ele roda multiplataforma, né? Você consegue rodar ele em vários sistemas operacionais sem fazer modificações. E, como eu também já falei, Python você consegue fazer um pouco de tudo. Então, você consegue ler diversas fontes de dados, buscar dados em uma página da internet, exibir graficamente resultados, enfim, você consegue fazer muita coisa. A gente vai ver agora algumas utilizações de Python. Então, Python pode ser usado para web scraping, que é raspagem de dados na web. Tá? Que seria isso? Seria praticamente você entrar em um site e você ler o conteúdo desse site. Você consegue puxar informações de sites. Então tem algumas bibliotecas como o Beautiful Soup, Scrap, Selenium, tá? Que você consegue fazer isso de forma bem rápida e bem fácil. Você também consegue fazer desenvolvimento web. Então desenvolver sites com Python hoje é possível com algumas bibliotecas como Django e Flask. Python não é a linguagem de programação mais utilizada para desenvolvimento web, eu acredito que seja aí JavaScript, PHP, mas tem muita gente hoje utilizando Python aí com essas duas bibliotecas.
Com Python você também consegue desenvolver jogos. Tem duas bibliotecas, Pygame, PyKira, existem outras também. Existem algumas engines que usam Python por trás. Então, se você quiser aprender Python para games, sim, é possível. E agora vamos falar de ciência de dados e inteligência artificial, que sem dúvida é a área onde Python se destaca, onde tem mais gente utilizando Python, onde geralmente empresas que pedem Python justamente para esses usos, tá? Então você consegue fazer análise de dados, exibição de gráficos, de relatórios, coisas desse tipo, consegue fazer vários tratamentos de dados, tá? Então essa área de ciência de dados é muito forte, assim como a área de inteligência artificial, né? A área de machine learning. Você tem várias bibliotecas aí para fazer machine learning também, como scikit-learning, tem as bibliotecas de tratamento de dados, que Pandas, NumPy, bibliotecas de estatísticas, né, como StatsModel. Então, assim, essa é a área que realmente Python se destaca. E como eu falei, a demanda de Python tem crescido cada vez mais e tem muitas empresas utilizando Python. Algumas empresas grandes que utilizam Python atualmente é o Instagram, o Google, Netflix, Spotify, Uber, entre várias outras empresas, tá? Você pode procurar aí no LinkedIn vagas de emprego com Python, você vai achar muita coisa. Então, falando um pouco do meu curso, a gente vai focar aqui em Python para ciência de dados, tá? Python para Data Science e para Machine Learning. A gente vai começar vendo funções nativas, funções básicas do Python e depois entrar em algumas bibliotecas. Então, o cronograma vai ser funções básicas, depois NumPy, depois Pandas, depois bibliotecas de visualizações de DataVis, como Matplotlib, Seaborn, Plotly, depois estatística e Machine Learning. A gente vai ver bibliotecas como StatsModel, Scikit-learn, entre outros. Então, falando da estrutura de cada aula, lógico que vai depender muito, tá? Do qual tema eu vou trazer na aula e tudo mais, mas geralmente a aula vai ser dividida em parte teórica, parte prática, exercícios e desafios. Na parte teórica, eu vou ver aí o conceito, né? Eu vou falar para vocês o que eu vou trazer naquela aula, se é uma função, o que essa função faz, qual é o conceito, qual é a lógica dela. Depois eu vou aplicar isso, então eu vou realmente mostrar na prática, a gente colocando essa função aí para rodar, alguns exemplos e tudo mais. Depois eu vou passar exercícios e desafios para vocês resolverem em casa e depois eu faço vídeos de correção disso. Então é isso para o primeiro vídeo, pessoal. Se você gosta de Python, se inscreve no canal para ficar ligado. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a instalarem e já começarem a mexer aí com Python, tá? E a gente vai avançando. Valeu, galera. Se curtiu, deixa um like, comenta o que você quer ver em Python que eu posso trazer aqui para vocês. Valeu, até o próximo vídeo.